A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz, na graça de Deus. Eu quero comentar com os irmãos a obediência a Cristo. A obediência, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Existe uma lei de Cristo, existe algo na graça de Deus que nós temos que ter obediência sim a Cristo, ao noivo. Ele é que estabeleceu as suas regras, não sou eu que mando em Cristo, é Cristo quem manda em mim. Existe uma autoridade de Cristo em cima da igreja. Existe sim as exigências do noivo, existe a obediência da igreja, da noiva. Isso existe. Mas, Alex, existe doutrina, existe mandamentos, existe leis na graça, existe a lei de Cristo, a obediência ao noivo. E será que não exigiu nada da noiva? Ele não exige nada da noiva? Será que Cristo não exigiu nada das noivas? Não exigiu nada da igreja? Não exigiu nada das 5 prudentes? Claro que ele exigiu da noiva. Ele exige sim algo da noiva, obediência ao noivo, obediência, santidade. Apresentai a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele deixou estabelecido uma regra assim. Ele é o Cristo, o dono da igreja. E a igreja tem que andar conforme os padrões do noivo. Existem as exigências sim. Alex, porque eu estou na graça, está tudo liberado, o pecado não me atinge, porque o pecado não existe, isso não existe. Existe sim. A concupiscência existe, a vaidade existe, existe tanta coisa, meu irmão. Mas nós temos que ser vigilantes, não ser loucas como as outras loucas, mas sim ser as prudentes na exigência do noivo. Como ele pede, como ele ordena, tem que ser conforme o noivo manda. Mas o que a palavra diz? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. Quando estou entre os gentios que não seguem a lei judaica, eu ligo-me com eles, tanto quanto posso. Desta maneira, eu ganho a sua confiança e levo-os a Cristo. Não rejeito a lei de Deus, mas sim obedeço à lei de Cristo. Existe uma lei de Cristo? Existe a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Existe a lei de Cristo. Se você levar cargas um dos outros, assim você cumpriu a lei de Cristo. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Aqui João 1:16, todos nós recebemos da abundância dos seus bens e da sua graça contínua. Moisés deu-nos a lei, mas Jesus Cristo trouxe-nos a graça e a verdade. Aqui em Romanos é muito interessante a questão. Alex, porque assim, eu não tenho mais pecado, a graça veio, não existe mais pecado, tá tudo liberado, eu tô na graça, o pecado não me atinge mais, não tem mais nada a ver com isso. Meu irmão, presta atenção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo, na graça de Cristo, em Cristo. Como é que eu estou ligado em Cristo? Porque eu não ando mais segundo a carne. Eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é uma coisa. Se eu andar em Espírito, eu não vou cumprir a concupiscência da carne. Os que andam segundo a carne, mas não segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí sim. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu andar em Espírito, eu não vou cumprir a concupiscência da carne.
É isso que o texto está falando. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade, ou pode ser. Ah, pode ser, Alex, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, meu irmão. Existe sim a inclinação da carne, que é a inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não andais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Mas se sois guiado pelo Espírito, meu irmão, não andais segundo a carne. Mas existe a inclinação da carne, existe o pecado, existe a vaidade, existe, tudo existe. Mas Alex, eu estou na graça. Isso não tem problema. Tem sim, meu irmão. Tem problema sim. O noivo exige da noiva sim. Por quê? O texto de Efésios capítulo 5 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, quem está sujeito a Cristo? Quem? A igreja está sujeita a Cristo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, e não mais ao pecado, e não mais o que eu penso, não. Está sujeito a Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra nos santifica, purifica, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas agora, quando ele fala apresentai a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Aqui em Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. É claro que existem as concupiscências. Se você não andar em espírito, meu irmão, você vai cumprir a concupiscência. Nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas quando a pessoa ainda tem concupiscência, essa concupiscência, ela te liga novamente ao pecado, à lei do pecado. Mas as pessoas pecam: Alex, eu estou na graça, está tudo liberado. Meu irmão, você está debaixo da condenação. Você está debaixo da lei do pecado e da morte. Você está pecando. E aqui, você ainda está apresentando os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, meu irmão. Tem que cuidar, está na graça. Anda em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu estou na graça, você está em espírito? Se está em espírito é uma coisa, que nem Romanos 8 aqui fala. Aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí sim, aí você não vai cumprir as concupiscências da carne se você andar em Espírito. Mas o pecado tem força sim, ele existe sim, o pecado toma ocasião sim. Porque você só está na graça, meu irmão, porque você está em espírito.
e não cumpre a concupiscência da carne, mas o pecado existe sim. Ah, Alex, eu estou na graça, o pecado não me alcança, não existe mais pecado. Existe sim. Existe a vaidade, existe o pecado da concupiscência, existe sim. Os desejos carnais, existe sim. Tem pessoas que pecam na graça? Tem sim. Mas, meu irmão, anda em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você andar em espírito, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Amém?